Salve galera, o tema do vídeo de hoje é: a social-democracia é pacífica? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. É graças à sua contribuição que a gente consegue manter essa nova dinâmica do canal de vídeos novos todos os dias. Alguns gravados em casa e outros, como esse, gravados em estúdio, eu tendo que aturar Cauê. E você pode contribuir para o canal a partir do Apoia-se e a partir do Pix, que está aparecendo aqui sempre no cantinho da tela, QR Code. Bota o celular aí e xablau. O tema do vídeo de hoje, né, é uma pergunta: a social-democracia, a força pacífica? Porque, note, todo mundo que está inserido no meio político, da militância, começa a estudar a teoria política, escuta que existe uma separação, né, entre a tal da esquerda democrática, que defende mudanças a partir das instituições, da eleição, da democracia burguesa, e as forças violentas, revolucionárias, disruptivas. E essa ideia da social-democracia como uma força pacífica é uma das grandes mentiras da história da humanidade, porque, veja bem, primeiro, vamos delimitar o objeto. Quando a gente fala de social-democracia, a gente está falando basicamente da social-democracia europeia e dos Estados Unidos, dos países centrais do capitalismo. A gente não está falando, por exemplo, da social-democracia brasileira ou da social-democracia na América Latina, por exemplo. De um ponto de vista analítico, a gente poderia dizer que o mais próximo do que a gente tem, por exemplo, na Argentina, de uma social-democracia seria o peronismo, percebe? Vamos falar da social-democracia nos países centrais do capitalismo. O que é a social-democracia? É um projeto político que surge orientado pela transição socialista, por uma perspectiva marxista, mas que com o tempo vai se transformando em uma força reformista que defende políticas públicas para a classe trabalhadora, mas sem perspectiva de superar o capitalismo. Pelo contrário, é uma força política que se propõe a ser uma gestora da ordem capitalista, inclusive defendendo a posição dos seus respectivos países enquanto membro da cadeia imperialista, né? Países protagonistas na cadeia imperialista internacional. De tal sorte que a história da social-democracia é uma história de guerra e carnificina. Vamos lá, vamos lembrar. Históricozinho básico. Como é que acontece a primeira grande... Como é que eu posso dizer? O primeiro grande racha no movimento operário? É iniciado com o famoso Bernstein Debate, né? Quando o Eduardo Bernstein lança suas teses revisionistas, querendo retirar o caráter revolucionário do marxismo, e uma série de autores e lideranças políticas do movimento operário social-democrata, como todo mundo se chamava à época, começam a bater Eduardo Bernstein e defender o caráter revolucionário do marxismo. Aí se destaca Rosa Luxemburgo com seu livro Reforma ou Revolução, que está aparecendo aqui. Aí se destaca o Vladimir Lenin na Rússia, que também bate a vera no Bernstein. E na época, inclusive, o próprio Karl Kautsky, né, que era o principal teórico da social-democracia alemã. No bojo do Bernstein Debate, também vai surgindo cada vez mais fissuras no movimento operário social-democrata. Por quê? As tendências majoritárias do movimento operário passam a defender cada vez mais a política colonial das suas respectivas potências. Então, o movimento operário francês defendendo o colonialismo francês, o movimento operário britânico defendendo o colonialismo britânico, o movimento operário alemão defendendo o colonialismo alemão, e tendências minoritárias no movimento operário, e aí, de novo, com destaque para Lenin e os bolcheviques, que se colocam contra a política colonial. Aí aqui a gente vê a primeira coisa, veja, as tendências majoritárias da social-democracia defendem o colonialismo. O colonialismo, como já diria o Frantz Fanon, é por definição um empreendimento militar de ocupação administrado por uma burocracia civil e policial. De tal sorte que o colonialismo é necessariamente um empreendimento violento, genocida e de extermínio. Então, chamar quem defendia, por exemplo, o colonialismo francês no norte da África, no Maghreb, de pacífico, que ele defendia no seu país, na França, uma transição institucional ao socialismo, já é em si uma piada de mau gosto. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. O que é que acontece? Boa parte dos partidos social-democratas fazem adesão à defesa da sua burguesia e apoiam a Primeira Guerra. Até então, a Primeira Guerra Mundial foi
a maior carnificina no espaço-tempo, assim. Nunca se matou tanta gente num curto espaço de tempo como nos 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Lênin, os bolcheviques, Rosa e os espartaquistas, os social-democratas sérvios e por aí vai, e a galera minoritária no movimento operário ficou contra. Então Lênin e os bolcheviques, que deram origem ao movimento comunista, foram contra a Primeira Guerra Mundial, a carnificina da Primeira Guerra, e os social-democratas foram a favor. Em seguida à Primeira Guerra Mundial, a social-democracia europeia continua defendendo uma política colonial em África, em Ásia, na América Latina. E lembrando, Lênin, os bolcheviques, a União Soviética, a Terceira Internacional, contra a política colonial. Beleza. Aí vem, né, todos os efeitos da Segunda Guerra Mundial ali, né? O pré-Segunda Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. A social-democracia também não lutou como deveria para isolar o nazifascismo. Tanto foi assim, muito se fala que os comunistas na Alemanha não quiseram união com os social-democratas para evitar a vitória de Hitler. Mas veja, quem menos queria união eram os social-democratas, que diziam que os comunistas e os nazistas eram forças igualmente totalitárias. Conhece esse discurso, né? Pois então. E eram igualmente totalitárias e por aí vai. E os social-democratas alemães, o problema deles com Hitler não era, por exemplo, a defesa de Hitler da política colonial, que a Alemanha deveria ter suas colônias também na África, como tinha a França, a Inglaterra, a Bélgica. O problema deles era outro. Então, assim, mesma coisa. Chamar isso de uma força política pacífica, no pós-Segunda Guerra Mundial, a social-democracia europeia aceitou como pressuposto de que os países que eram potências coloniais e estavam perdendo a posição para os Estados Unidos enquanto nova potência neocolonial do mundo, boa parte das forças social-democratas aceitaram, por exemplo, o direito da França de matar vietnamita no Vietnã para manter a colonização, de matar argelino na Argélia para manter a pós-colonial, de britânicos matarem africanos, por exemplo, no Quênia, para manter suas possessões coloniais. Não é que os comunistas foram 100% contra a política colonial, mas eles deram uma posição muito mais firme contra a política colonial da Inglaterra, contra a barbárie que a Bélgica praticou no Congo junto com os Estados Unidos, matando Patrice Lumumba, contra a barbárie que a Inglaterra estava promovendo na Palestina, na África, na Ásia e por aí vai, do que os social-democratas. Então a gente está falando de uma força política que no pós-Segunda Guerra apoia boa parte das pretensões de manter a política colonial das suas burguesias. E também fica calada com as ditaduras implementadas na América Latina. Entendendo que a América Latina é a zona dos Estados Unidos, a gente não tem nada a ver com isso, deixa os Estados Unidos implementar a ditadura aí, matar gente, torturar, perseguir, exilar e tal, e vamos embora. Aí, se a gente avança um pouquinho na história, a gente vai ver que as forças social-democratas, no geral, também foram a favor da guerra ao terror do George Bush, né, invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, toda a matança praticada. Continua, inclusive, praticando matanças na África. Vale lembrar, a revista Ópera, por exemplo, tem várias reportagens sobre o que a França vem fazendo no Mali. E, recentemente, o Olaf Scholz pediu para o Lula mandar armas para a Ucrânia na guerra lá contra a Rússia. E a social-democracia europeia mergulhada de armas e bagagens na guerra, no fortalecimento da OTAN, na pressão contra a Rússia, querendo jogar a Europa inteira numa guerra generalizada contra a Rússia para fazer graça para os Estados Unidos. Então, assim, quando o Domênico Lossurdo, no livro A Esquerda Ausente, mostra que a esquerda europeia morreu porque, dentre outras coisas, ela é incapaz de defender a paz no sentido popular e materialista. Ela é incapaz de se colocar contra as guerras imperialistas, contra a política expansionista da OTAN, contra esse constante estímulo aos conflitos militares para alimentar o complexo industrial militar dos Estados Unidos. O Domênico Lossurdo mostra que a social-democracia perdeu qualquer perspectiva de enfrentamento à guerra e defesa da paz, numa perspectiva genuína e concreta, não paz como palavra vazia, e o movimento comunista que entrou em crise e vários países da Europa quase morreu, também é incapaz de fazer isso. Ou seja, dá para chamar de uma força política pacífica um projeto que
há mais de 100 anos está envolvido no apoio direto ou indireto a praticamente todas as carnificinas que a gente viu no mundo. Por exemplo, quem é mais pacífico? É o projeto socialista representado por Cuba ou a social-democracia europeia? Cuba. Cuba é contra as guerras imperialistas, Cuba é contra o colonialismo, Cuba foi contra o apartheid na África do Sul, inclusive lutando de armas na mão na África para acabar com o apartheid. Enquanto isso, boa parte das forças social-democratas apoiaram tudo isso. Claro, tem uma exceção. O Olof Palme, por exemplo, importante líder social-democrata, era um cara que apoiava as lutas anticoloniais, que apoiava Cuba, inclusive o Fidel Castro gostava do Olof Palme, que é um cara que fazia críticas ao apartheid, mas o Olof Palme é uma exceção, tá ligado? Uma exceção. A regra na história da social-democracia do pós-Segunda Guerra Mundial. Tanto é assim que mataram o cara, né? Até hoje, inclusive, não é muito claro como foi esse assassinato do Olof Palme. De tal sorte que, repetindo uma tese clássica do Domênico Losurdo. O Domênico Losurdo ele faz um debate de que normalmente se debate democracia desconsiderando a política externa dos países e o papel desse país no mundo. Então, assim, os Estados Unidos é uma democracia. Por quê? Porque tem eleição. Mas os Estados Unidos derruba governo democraticamente eleito por eleição no mundo inteiro, dá golpe de Estado, financia grupo terrorista, financia ditadura, financia grupo de extermínio, sabota, não sei o que, toca a desgraça. Mas a política externa não influencia na avaliação do regime político. A França é uma democracia. É uma democracia? É uma democracia. Tem protocolo eleitoral, tem partido político, não sei o quê. Mas a França está pelo mundo inteiro, particularmente na África, fazendo desgraça, financiando ditadura, governo corrupto, assassinato de sindicalista, de militante camponês e por aí vai. Não, mas a França é uma democracia. Ou seja, é uma lista de você desconsiderar, você entificar a análise do projeto político. Então você olha para ele só na dimensão nacional e ignora o papel que ele tem no mundo. E aí nós, como comunistas da periferia do sistema capitalista, porque atenção, viu, gente, a gente não mora nas Europa, né? A gente mora, na periferia do sistema capitalista. A gente não pode fazer uma análise de um projeto político desconsiderando seu papel no mundo e particularmente desconsiderando o que é que ele faz na Ásia, na África e na América Latina. Porque, inclusive, nós somos latino-americanos, né? Então, o Partido Socialista Espanhol, por exemplo, ele defende a política dos Estados Unidos de pressão e esmagamento da Venezuela. Que democracia é essa? Que um partido que se diz socialista apoia as sanções econômicas dos Estados Unidos, que, segundo a matéria também fantástica da revista Ópera, matou mais de 40 mil pessoas. Entende? Então, assim, não, a social-democracia não é uma força pacífica. A social-democracia europeia é historicamente uma força pró-colonial, pró-extermínio dos povos da periferia, pró-guerra, pró-imperialista e que tem papel central na manutenção das desigualdades do sistema capitalista imperialista global, mantendo os países da periferia na condição de países periféricos, impedindo toda e qualquer política de desenvolvimento soberano a partir de sabotagens, de golpes de Estado, de sanções econômicas, de pressão e por aí vai. Então não, a social-democracia não é uma força pacífica. Pacífico, só o oceano. Não, brincadeira. Pacífico mesmo são os comunistas, porque são contra a guerra, contra o imperialismo. Inclusive, deixo como recomendação de leitura para vocês o fantástico livro do Domênico Losurdo. Eu já citei, né? O A Esquerda Ausente. Mas além dele, A Não Violência, a História Fora do Mito, em que o Domênico Losurdo faz o debate mesmo, ó. Quem é que é pacífico? Quem é que é a favor da não violência? Gandhi era pacífico? Hannah Arendt era pacífico? Malcolm X era violento e Hannah Arendt era a favor do pacifismo? A coisa não é bem assim, né? Então leiam esse livro do Domênico Losurdo, A Não Violência, História Fora do Mito, e vamos pensar melhor essas noções que a gente tem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.